Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que tem nos dado vitória e proporcionado mais uma oportunidade para que pudéssemos nos encontrar por este vídeo. Deus abençoe a sua vida, onde você estiver. Você que é taxista, você que é caminhoneiro, você que está na sua empresa, está viajando, está fazendo o seu trabalho lá na sua empresa, Deus abençoe. Separe um pouquinho do seu tempo para assistir a nossa escola bíblica dominical. Estudaremos nessa tarde a lição de número 8, o avivamento espiritual no mundo, é o nosso tema. O texto áureo diz: e mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel capítulo 47, versículo 5. A verdade prática. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Nós vamos ver aqui a apresentação, os objetivos da lição. Primeiro, explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. Segundo, identificar os grandes avivamentos no mundo. E terceiro, mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Louvado seja o Senhor. Meus amados, nós estamos falando da nossa abençoada escola bíblica dominical, nessa lição de número 8, cujo tema já foi dito, o avivamento espiritual no mundo, e que começa com o avivamento no tempo de Ezequiel. Depois vem o segundo ponto, os grandes avivamentos do mundo, e os avivamentos mudam a história. O profeta Ezequiel era um profeta e sacerdote que viveu na época do profeta Jeremias e que, com a invasão, a tomada de Jerusalém pelos babilônicos em 1576, ele foi levado cativo para a Babilônia. De maneira que o que vemos aqui vemos de alguém que estava lá no centro da história. O profeta Ezequiel foi usado por Deus em várias ocasiões, tanto para advertir o povo, quanto para anunciar recompensas. E ele já começa falando da calamidade e restauração de Israel. Já no capítulo 6, Deus faz com que ele diga ao povo, de que ele alerte o povo do que coisas ruins viriam. Não porque Deus seja um ser vingador, alguém que quer maltratar alguém, mas por causa dos pecados das pessoas, por causa do pecado de Israel, é que estavam lá cativos e que sofreriam as consequências desse pecado. E aí ele traz uma profecia que Deus trouxe a ele, uma revelação que Deus trouxe a ele do Vale dos Ossos Secos. Ele conta que recebeu uma visão a respeito do Vale dos Ossos Secos. E essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. A visão queria dizer como o povo de Israel estava nu espiritualmente diante de Deus. O quanto o povo de Israel havia abandonado, havia saído do caminho, havia se esquecido de Deus. Então ele mostra, naquela visão, Deus mostra um vale de ossos secos, que significava dizer que o povo de Israel estava morto. É como se eles estivessem mortos sem serem sepultados. E os ossos lá
amontoados em cima da terra. E Deus pergunta, será que esses ossos podem ter vida? Glória a Deus. Eu vou ler aqui com você no capítulo 37, que é também a lição, que é também a leitura bíblica em classe. Capítulo 37 de Ezequiel, versículo 7 a 10, e capítulo 47, versículos 1 a 5, depois o versículo 9. Mas vamos ver no capítulo 37, versículos 4 e 5, que diz: Então me disse, profetiza sobre estes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus estava falando com o profeta Ezequiel. Quando ele pergunta se aqueles ossos poderiam ter vidas, Ezequiel disse, o Senhor sabe. Ele disse, então profetize. E a Bíblia diz que ele profetizou, os ossos se juntaram, depois a carne também, ou se juntou com os ossos. Veja que as coisas de Deus são maravilhosas, são interessantes. Os ossos estavam ali soltos. Mas quando o profeta profetiza, a Bíblia diz que ali juntaram-se osso com osso, isto é, o osso da perna de um procurou o osso da outra perna, de forma que eles os corpos ficaram formados. Cresceu também a pele sobre eles, mas a Bíblia diz que eles não ficaram em pé. Glória a Deus. Nós vamos então ver aqui, ele profetizou, e vieram os nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. No versículo 9 ele disse, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então, meus queridos irmãos, os ossos se juntaram, a pele, os nervos, mas o corpo ficou inerte lá no chão. O corpo só se levantou quando recebeu o Espírito de Deus. Assim somos nós, assim são as pessoas. As pessoas que não têm o Espírito de Deus estão caídas. E o avivamento é exatamente isso, é trazer vida a um ambiente de morte. Ali estava o ambiente de morte, os ossos secos. Então, Deus manda que ele profetize ao Espírito, o Espírito vem e eles se põem em pé. De maneira que nós só estaremos em pé também se o Espírito de Deus estiver sobre nós. Senão seremos pessoas caídas, pessoas que andam, mas caídas. Glória a Deus. O profeta também fala do rio das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados. E quando ele mede os primeiros 1000 côvados, que ali fica por mais ou menos 450 metros, porque o côvado, ele era medido daqui do cotovelo até o dedo médio, cerca de 45 centímetros. Então, a cada 1000 côvados, ou 450 metros, na primeira medição, a Bíblia diz que as águas davam pelos tornozelos. Aí ele mediu mais outra vez, mais 1000 côvados, ou 450 metros. E a Bíblia diz que ele mediu mais 450 metros, e as águas davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 côvados, ou 450 metros, e as águas davam pelos lombos.
nos 450 metros finais, a Bíblia diz que as águas já eram profundas e que era impossível um homem atravessar, se não fosse a nado. Aí nós vemos, meus amados, que a experiência que alguém quer ter com Deus depende da sua vontade, é Ele quem escolhe. À medida que ele entra no Espírito, que ele se permite ser possuído pelo Espírito, é essa medida que nos levará a termos uma condição de estarmos mais perto de Deus. E a Bíblia diz que depois que ele esteve lá nas águas profundas, diz a Bíblia que o Senhor trouxe de volta para o filetezinho de água, para o lugar de origem, para o lugar anterior. O que nos faz crer, o que nos ensina que nós deveremos sempre estar no centro da vontade de Deus. Porque se as águas estão dos meus tornozelos, é fácil eu ir ou voltar, depende de mim, a escolha é minha. Se as águas estão nos joelhos, também, eu posso ir ou voltar, eu posso escolher ir ou voltar. Nos lombos também, mas quando a água é profunda, e de modo que eu só posso atravessar a nado, significa dizer que eu já estou totalmente à disposição do Espírito Santo. O Espírito de Deus já está comigo, já me domina, eu já não vivo mais por mim, como o apóstolo Paulo diz. A vida que eu vivo na carne, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando as águas eram profundas, de maneira que ele não podia atravessar, dali em diante, só Deus poderia levá-lo ao outro lado. Deus traz ele de volta para que ele visse as árvores que aquela água já tinha dado de vida. Eram águas purificadoras. Eu não vou muito além, mas a Bíblia diz que aquelas águas, por onde passavam, elas estendiam a vida. A água que entrou no mar e deu saúde aos peixes. Glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor, é Ele que nos dá saúde espiritual, saúde para que nós possamos seguir esta caminhada, para que nós nos desviemos das coisas da terra, das coisas da carne, das coisas que não agradam a Deus. Nós estamos aí nas vésperas dessa festa carnal chamada Carnaval, onde as pessoas se entregam às drogas, ao sexo fácil, às noitadas, esquecem-se totalmente do Criador. São criaturas que não querem saber do Criador. Mas graças a Deus que ainda existe um povo que adora o Deus que o criou. E eu, por misericórdia de Deus, faço parte desse povo. Glória a Deus. Os grandes avivamentos do mundo. Nós começamos, meus amados irmãos, nós não estamos falando aqui da denominação Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus veio muito depois, lá em 1911, que nasceu aqui no Brasil, trazida por dois suecos que estavam nos Estados Unidos e que vieram para cá amando do Senhor e aqui criaram esta grande denominação que hoje, pela graça e misericórdia de Deus, é a maior do país. Então nós estamos falando de pessoas que não eram nem evangélicas. Nós podemos ver que um grande fato que marca a história da vida cristã, a história do evangelho, a história da salvação, é a reforma protestante. E o nosso reformador, Martinho Lutero, era um monge católico. Mas Deus transformou, da mesma forma que transformou Abraão, que era alguém que servia a Deus estranho, Deus transformou e fez com que ele fizesse esse grande trabalho, esse grande milagre. Então nós tivemos, em épocas, grandes avivamentos na Europa. Nós não temos tempo para falar muito sobre isso,
avivamentos na Europa, avivamentos na Inglaterra, avivamentos na Alemanha. E tudo isso, meus amados irmãos, depois do século XVI. Depois de 1517, que foi no dia 31 de outubro, a Reforma Protestante. O século XVI foi uma bênção para os avivamentos no mundo. Ele na Europa foi trazido muito pelos irmãos João Wesley e Charles Wesley. O John Wesley era aquele que era chamado de um tição tirado do fogo, porque ele sofreu um incêndio na casa dele e foi tirado milagrosamente. Ele escapou, Deus o tirou para que deixasse o nome dele nesse legado, desse grande avivamento lá na Europa. E a Bíblia diz que ele veio uma vez, a primeira viagem missionária ele fez para a América, e quando chegou de volta lá na Europa, ele disse essa célebre frase. Ele diz: fui para a América converter os índios, mas, quem me converterá? Outra vez a Bíblia diz que ele foi com os cristãos morávios. Esses cristãos morávios eram descendentes da República Tcheca, e foram os cristãos morávios que, segundo a história, fizeram com que o John Wesley repensasse a sua fé. Esses homens e mulheres de Deus eram tão fervorosos que fizeram com que o Charles e John Wesley repensassem a fé que eles levavam. Esse é o avivamento na Europa. Na Alemanha, nós temos também a história de John Wesley lá na Alemanha, no trabalho avivalístico na Alemanha, que eram trabalhos que Deus operava grandes maravilhas, eram trabalhos que eles pregavam para milhares de pessoas, e as pessoas aceitavam Jesus chorando. A Bíblia diz que o John Wesley, aliás, o Charles Wesley, pregou cerca de 40.000 sermões durante a sua vida. Imagine, meus amados irmãos, que eram pessoas dadas ao Evangelho, dadas à obra de Deus. Nós tivemos também o avivamento nos Estados Unidos. Mas antes, nós vamos falar do país de Gales. O país de Gales, não vamos falar aqui de um grande país, um país continental como o nosso. O país de Gales é um país que forma um dos formadores do Reino Unido, e esse país é menor do que esse Egito. Mas a Bíblia diz que ele passou experimentou um avivamento tão grande que romperam-se os limites do país de Gales. E esse avivamento galês, ele abrangeu todo mundo. O que é que nós aprendemos com isso? É que Deus não é preciso que haja um grande país para que ele faça maravilha. Não, ele faz com países pequenos, ele faz com estados pequenos, ele faz com cidades pequenas. Ele usa pessoas que estão, como usou Boieiro, Amós, ele usa médicos, ele usa pessoas estudiosas, ele usa pessoas indoutas, como usou a Pedro, ele usa médicos, como usou a Lucas. Deus não faz acepção de pessoa. Quando ele quer usar, ele usa. E esse avivamento galês, no país de Gales, partiu por um jovem, um adolescente chamado Evan Roberts. Esse adolescente de 13 anos recebeu uma visão de Deus de que ele traria um grande avivamento. Ele contou essa visão, e esse avivamento chegou no ano de 1904 e foi até o ano de 1905. Na história do avivamento galês, também tem a história de uma criança que, no
na virada do ano de 1903 para 1904, esse era um puritano calvinista, ele fez ali um seminário, realizou um seminário evangelístico, e essa adolescente estava lá. Depois do seminário, essa adolescente ficou com a cabeça muito confusa, porque ela ouviu muita coisa e ela ficou muito confusa. Dias depois, ela procurou o pastor para conversar com ele, se aconselhar. E o pastor, ela disse, olha, eu estou com a cabeça muito confusa acerca do que eu ouvi do senhor naquele trabalho. Aí o pastor perguntou, e como é que está a sua vida diante do Cristo? Ela disse, não está bem. A minha vida diante dele não está bem e eu tenho medo de entregar-me a ele, porque eu temo que ele vai me exigir coisas muito difíceis. A adolescente sabia que, apesar de ser um adolescente, mas já tinha coisas inconfessáveis, coisa que ela achava muito difícil de largar. Mas, graças a Deus, naquela mesma noite, ela abandonou tudo e seguiu a Jesus. Ela foi também essa garota que eu não consegui o nome dela, essa garota também, essa adolescente, foi protagonista, junto com Evan Roberts, desse grande avivamento lá em País de Gales. Nos Estados Unidos, esse avivamento veio em duas etapas. Na primeira etapa, nós temos que foram ali protagonistas puritanos calvinistas. Puritanos eram esses calvinistas, como eles se julgavam muito puros, então eles deram um apelido a ele de puritanos. Então foram esses puritanos, eles não eram pessoas pentecostais, que isso nós vamos ver muito depois, eles não eram pentecostais, mas eram pessoas usadas por Deus para pregar o evangelho e converter as almas. Tanto é, meus amados irmãos, que nos Estados Unidos, a partir dessa época, e nós estamos vivendo aí mais de um século, nós estamos aí por volta de 1800, 1700 e alguma coisa, 1800, a partir daí nós já vemos alguma coisa parecida com hoje, porque as pessoas só se batizavam quando tinham um testemunho crível, quando elas conseguiam convencer os seus líderes e a igreja de que essas pessoas haviam crido verdadeiramente em Deus e que as suas vidas estavam verdadeiramente entregues ao Senhor. Nesse primeiro período, destacam-se o nosso irmão Jonathan Edwards, que viveu ali de 1703 a 1758. Esse era um pastor congregacional. Por isso que eu disse, nós não estamos falando de pentecostais aqui. E também George Whitefield, esse era anglicano. Anglicano foi a denominação que proveio do calvinismo. No segundo período, e ali entre um período e outro, meus amados, houve um período muito crítico para a fé nos Estados Unidos. Porque nesse período, entre um e outro, houve a Revolução Americana e a independência dos Estados Unidos da Inglaterra, em 1776. Então, nessa época, entre um avivamento e outro, diz a história, diz a tradição, que as pessoas só queriam festejar a independência, só queriam tratar de fatos políticos, de maneira que eles se esqueceram do Evangelho. Passado algum tempo, aí veio, já em 1800, vejam que a independência foi em 1776 e só em 1800 é que volta o avivamento nesse segundo período e aí, segundo a história, maior do que o primeiro. Nós podemos ver que algumas curiosidades existem entre o avivamento, o primeiro período e o segundo período. No primeiro período, estavam ali comandando os calvinistas, os puritanos calvinistas, ou o puritanismo calvinista. No segundo período, estavam os puritanos arminianos. Qual é a diferença entre os calvinistas e os arminianos?
é que os calvinistas são aqueles que dizem que não é preciso esforço nenhum humano para que ele possa ser salvo, visto que a salvação é divina. São aqueles que são adeptos do salvo uma vez salvo, salvo para sempre. Os arminianos não. Os arminianos creem que uma vez perdoado, uma vez que alguém aceita Jesus e é perdoado, se ele voltar a pecar e não for novamente perdoado, ele não tem a salvação. Então, a nossa denominação, as igrejas protestantes e reformadas, a maioria delas são adeptas do arminianismo. Então, se no primeiro período nós tivemos como liderança um pastor congregacional, no segundo período nós tivemos como liderança um pastor presbiteriano. No primeiro período, a história diz que o avivamento eclodiu ali na área urbana, na área litorânea. No segundo período, esse avivamento veio na área rural e numa população muito móvel, no limite entre Estados Unidos e Inglaterra. E ali se destacaram, no segundo período, o pastor Charles Finney e D.L. Moody. Foram aqueles que estiveram mais ligados a esse segundo período. Os avivamentos, meus amados irmãos, mudam a história das pessoas. Isso é muito claro, que é o avivamento, e nós vamos ver o avivamento no movimento pentecostal no Brasil, na próxima semana. Nós vamos ver como as pessoas mudam quando são avivadas. Porque, eu repito, avivar é trazer vida ao ambiente de morte. Então, se alguém está num ambiente de tristeza, de morte, de desconsolo, de desesperança, e ele recebe uma palavra de ânimo, isso muda a história. Então, isso causou impacto no mundo inteiro, e isso trouxe a gerações futuras um grande viver cristão. Então, meus amados, de forma que nós devemos ser agentes desse avivamento. Nós devemos ser pessoas que possamos, aonde pudermos fazer isso, levarmos vida onde há a morte, levarmos alegria onde há tristeza, levarmos uma palavra de Deus onde há a falta dela. E aí nós vamos ver que as pessoas mudarão, porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma as vidas. Eu não creio no Evangelho que não transforma, o Evangelho que conforma, não. O Evangelho, ele tem que transformar as vidas. Porque quando nós aceitamos o Evangelho, nós passamos a andar na contramão do mundo. Eu sempre digo que eu não posso encontrar Jesus se eu não andar por onde ele anda. Se eu andar em caminho que Jesus não anda, eu nunca o encontrarei. E se Jesus ele é o centro do Evangelho, eu andando por ele, certamente eu o encontrarei. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.